Cumprimentos, saudações a todos. Eu penso, logo existo. Isso não é novidade nenhuma, principalmente para os estudiosos da filosofia. E o que é precisamente a filosofia? Um conceito, é um ramo, um campo do conhecimento que estuda a existência humana. Por isso que o René Descartes, um filósofo e matemático francês do século XVII, concluiu: eu penso, logo existo. Mas de onde que ele tirou isso aí? Quem estuda filosofia sabe das angústias do ser humano, as suas dúvidas. E ele chegou à conclusão que, em que pese todas as dúvidas, uma coisa ele sabia: que ele não podia desconfiar da própria dúvida. Tudo no mundo é uma dúvida. Mas há uma dúvida que nós entendemos, que é o pensamento. O pensamento não é uma dúvida. Aí ele chegou a essa conclusão: eu penso, logo eu existo. E aí desencadeou-se, a partir daquela época, do século XVII, vários pensadores, e todos eles, evidentemente, se abeberaram lá atrás, na Grécia Antiga. Platão, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, pensadores que nortearam a humanidade. Mas afinal, eu penso, eu existo, qual é a minha finalidade? A minha existência é para quê? Qual é o objetivo? Nós temos objetivo e finalidade. Todos nós nos preocupamos em seguir alguma coisa, através do estudo, o que o pai e a mãe servem em casa, os familiares, a vizinhança, a escola, o professor, o padre, o pastor, o militar. Todos nós temos uma concepção, uma filosofia de vida. Nós lemos um livro. Nós lemos um livro. Tem outro livro aqui, a Constituição. A Bíblia. Então todos nós, numa fase da nossa vida, no processo de escolha racional, nós nos endereçamos a algum caminho. E o que tem que ver isso com o Bolsonaro e a filosofia de vida dele? A minha filosofia, a tua filosofia? O que nós escolhemos da vida? O que nós queremos ser? Dentro desse processo de elucubração mental. Então a gente, quando tem alguma dificuldade, pedimos algum socorro. Uns leem, outros se consultam, fazem uma terapia, mas todos nós, de alguma forma, acabamos encontrando algo em que vai suportar as nossas angústias e o que nós pretendemos ser, fazer, ter. Necessariamente não quer dizer que todos indistintamente busquemos um livro para encontrar uma forma de concepção do nosso ser, mas somos influenciados no meio em que vivemos, na sociedade em que vivemos, no lugar onde moramos, no lugar onde nós formamos o nosso espírito, seja na igreja ou na caserna, os militares,
nós desenvolvemos as nossas aptidões, os nossos gostos, a nossa vocação. Acredito eu, por tudo que eu venho estudando, e ainda tenho muito mais a aprender, que os tempos que estamos passando fazem com que nós meditemos profundamente. Mas, afinal de contas, nós chegamos aqui dessa forma por quê e para quê? O Bolsonaro está influenciando as nossas vidas no que e para quê? Qual é o sentido disso aí? Afinal, ele é um governante forte, poderoso, mito, arrasta multidões, seguidores, prosélitos, acólitos. O que ele diz, a gente faz. Ele se mexe e nós nos mexemos. Agora, qual é mesmo a concepção filosófica do ser humano Jair Messias Bolsonaro? Ele está mais pro Jean-Jacques Rousseau, um filósofo matemático suíço, do contrato social, sobre a razão, a cultura, a conceitos de democracia, a soberania reside no povo, e aí nós concordamos. O povo elegeu o Bolsonaro. Ou então o Montesquieu, outro pensador filósofo dos tempos do iluminismo da França e na Europa do século XVIII. O autor, o Montesquieu, de Près de Loi, o espírito das leis, ele definiu a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. É impressionante, século XVIII, 1789, da Guerra da Bastilha, Revolução Francesa, estabeleceu os princípios da república hoje, para hoje, democracia hoje. O Platão, a república de Platão, definiu também conceitos básicos sobre a república. Lá, o que tem isso a ver com o Bolsonaro? Ele é um iluminista? Ou é o iluminista, ele determina os direitos individuais do cidadão. A base da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU, Organização das Nações Unidas, veio do iluminismo dessa época do século XVIII, com o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, Le Près de Loi do Montesquieu, Platão, um pouquinho mais tempo, 500 anos antes de Cristo. O que tem que haver esses conceitos filosóficos de estrutura política dos povos e nos mundos do século XVIII, XIX, XX e agora XXI, 350 anos depois, com os conceitos filosóficos, se nós vamos encontrar alguma coisa desses conceitos em relação àquilo que prega e faz o nosso presidente da República. O pensamento dele, a forma de ação dele nas práticas políticas não tem nada a ver com esses conceitos filosóficos. Direitos individuais, direitos humanos, respeito à vida. Esses filósofos, o que mais se preocupava era com a vida, inclusive a vida eterna, a imortalidade da alma. Era o conceito deles. Mas, diante disso, como não combinava esses preceitos filosóficos, não combina com o ser humano Jair Messias Bolsonaro, eu continuei a estudar. Afinal de contas, não existe alguém no mundo que escape de uma conceituação filosófica. Não tem.
Todos nós acabamos nos acomodando, nos enxergando em algum conceito filosófico. Eu já falei aqui que ele mais se assemelhava ao Nietzsche, outro extraordinário filósofo, que ele entendia que o nada pelo nada, uma criação do próprio poder. Aí não é que eu me deparo com essa obra aqui, o Sun Tzu, e sim, isso, Sun Tzu, filósofo, matemático também, chinês. Esse também, de 500, 600 anos antes de Cristo, lá na China, ele escreveu A Arte da Guerra. E tem muitos que têm esse livro aqui de cabeceira. Mas tem algumas preciosidades que eu separei. Qual é a moral da arte da guerra? O livro dele, A Arte da Guerra. Uma concepção filosófica militar, porque ele era um general. Até estava esquecendo de dizer, ele foi um general, mas um filósofo também. Então ele diz, moral, as pessoas devem estar em pleno acordo com suas regras, para segui-las cegamente, pouco se importando com qualquer perigo à vida. Aqui nós nos aproximamos do ser humano Bolsonaro e a sua arte da guerra. Aqui na contracapa, ainda diz, Sun Tzu disse, a guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. Fantástico! E não é que estudando eu acabo de encontrar onde é que pode ser possível, não estou afirmando, mas pode ser possível que este seja um livro e esta filosofia, a arte da guerra, que eu sei que muitos militares leem, mas que uns se atrapalham na sua interpretação e querem aplicar na vida política, e não em tempos de guerra. Pensemos também sobre isso. Qual será também a nossa filosofia? A de guerra ou pela vida? Até!